Bom, a gente está estudando a história de Sansão e por isso o nome da série é Forte e Fraco. E a gente colocou essa frase, esse tema que vai aparecer para vocês, aí está aparecendo para vocês aí, né? Você é tão forte quanto o seu ponto mais fraco. Você é tão forte quanto o seu ponto mais fraco. Eu coloquei essa frase, e para mim ela faz sentido. Tem muita gente que olha e às vezes não consegue entender. Então, para ajudar vocês, eu trouxe essa ilustração. A corrente, ela pode ser grossa e de aço, mas se ela tiver um elo fraco, ela é fraca, concorda? Ela é fraca. Isso se aplica na nossa vida, na área profissional. Uma pessoa pode ser um ótimo profissional, inteligente, criativo, arrojado, dedicado, mas se ele chega 2 horas atrasado 3 vezes por semana porque não consegue ter a disciplina de dormir cedo, ele é um profissional fraco. Um cara pode ser um ótimo marido, não deixa faltar nada em casa, carinhoso com os filhos, mas esconde um relacionamento amoroso fora do casamento. Isso torna a vida dele como marido uma vida fraca. Talvez eu e você tenhamos ótimas ideias, mas se nós não temos o hábito de terminarmos o que nós começamos, então o nosso propósito também é definido como um propósito fraco, uma vida fraca. Por isso eu pergunto para você, qual é o seu ponto fraco que acaba pondo tudo a perder na sua vida? Qual é o ponto fraco? Tudo, beleza, tá forte, mas tem uma área que sempre te passa uma rasteira. Hoje eu quero te levar a reconhecer que ou você dá um jeito e domina esta fraqueza, ou então esta fraqueza põe tudo a perder. Por conta disso, o tema da mensagem hoje é domine seu ponto fraco. E eu queria convidar você a orar comigo, pedindo para Deus falar aos nossos corações. Senhor, talvez nós não tenhamos um ponto fraco, mas vários. E não uma nem 2 vezes nós caímos da mesma forma, fraquejamos da mesma forma. Alguns de nós, se não todos, têm a sua fraqueza sempre muito claro na mente, porque enfrenta ela todo dia. Tem que lutar contra ela todo dia e nem sempre prevalecemos. Mas eu peço a Deus que o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações nessa noite, nos mostrar o caminho para podermos dominar essas fraquezas e sermos fortes no Senhor e assim dar conta da missão, do projeto, dos sonhos que o Senhor reservou para cada um que está aqui nessa noite. Fala conosco, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus e todos que concordam dizem amém, amém. Então nós estamos em Juízes, capítulo 16. A história do homem mais forte que a gente tem ouvido falar. Sansão, o cara fortão. No contexto anterior nós vimos que Sansão enfrentou sozinho 1000 homens, sem ter nenhuma arma na sua mão. Ele encontrou uma queixada de burro, e com a queixada de burro ele venceu sozinho esses 1000 filisteus, naquela que ficou conhecida como Colina da Queixada. Ao final da batalha, ele estava tão sedento que ele achou que ia morrer, então ele clamou ao Deus dos céus, dizendo: poxa Deus, depois de uma vitória dessa, o Senhor vai me deixar morrer de sede, eu ainda vou cair na mão desses caras, desses impuros, como é que vai ser isso? E no instante que ele orou, Deus respondeu a oração dele, e saiu água de um buraco, né, de um buraco lá na região de Leí, e aquele buraco ficou chamado, né, aquela fonte ficou conhecida como a fonte do que clama. Isso a gente viu na semana passada. No último versículo do capítulo 15, você pode olhar na sua Bíblia, está escrito: Sansão julgou Israel durante 20 anos, no período em que os filisteus dominavam a terra. Se você acompanhou as outras mensagens, você sabe que a mãe de Sansão era uma mulher estéril. E antes dela ter filho, um anjo apareceu para ela dizendo que ela ia engravidar e que esse filho ia ser um menino especial, com um comportamento consagrado a Deus desde dentro da barriga, e que ele iria começar a libertar o povo dos filisteus. Vocês lembram disso?
Beleza, todo mundo tem essa informação. E parece que isso começou a se tornar realidade, porque depois desse grande livramento, depois dele vencer 1000 homens sozinhos, e Deus fazer um milagre de brotar água de um buraco para ele beber e não morrer, ele julgou Israel como juiz, ele liderou durante 20 anos, motivado por essa intervenção de Deus. E aí nós chegamos no capítulo 16, eu queria que vocês lessem onde está vermelho. Certo dia, Sansão foi à cidade filisteia de Gaza e conheceu uma prostituta com quem passou a noite. Logo correu a notícia de que Sansão estava lá, e os homens de Gaza se reuniram e esperaram a noite toda junto aos portões da cidade. Ficaram em silêncio a noite inteira, pois pensavam, quando o dia clarear, vamos matá-lo. Olha, Sansão experimentou um grande livramento, Deus respondeu ele, mas num certo dia, depois de 20 anos de serviço a Deus, do nada, esse cara vai para uma cidade filisteia e encontra uma prostituta e se coloca em perigo. Por isso que eu digo para vocês, domine o seu ponto fraco antes que ele te prejudique. Sansão, se vocês perceberam, ele acabou em uma situação perigosa. Ele está dentro de uma cidade filisteia, murada, com guardas guardando a única saída que está aberta. Ele foi encurralado pelos seus inimigos filisteus, que têm fome de vingança contra ele. Ele está numa situação muito perigosa, que atenta até contra a sua integridade física, contra a sua liberdade. Mas aí vem a pergunta, como é que ele foi parar nessa situação? E qual que é a resposta? Ele foi andando com as próprias pernas, seguindo o desejo do seu próprio coração. É muito importante a gente entender que muitas vezes o nosso ponto fraco é ao mesmo tempo aonde estão os nossos desejos mais incontroláveis. Ele passou 20 anos servindo como juiz, mas certo dia foi aonde não deveria ir, ele é inimigo dos filisteus, foi buscar o que ele não deveria buscar, satisfação por um preço, ou satisfação sexual por um preço, com uma prostituta, fazer o que não deveria fazer. Eu não sou inocente, sabe? Eu leio esse texto assim, para mim eu já imagino tudo que aconteceu. O cara foi lá, gostou de uma prostituta e ficou à noite com ela, fazendo o quê? Jogando cartas, brincando. A gente sabe muito bem o que um homem procura com uma prostituta. E é isso que o juiz, o homem consagrado a Deus, você sabe, aquele que tem o voto de Nazireu antes de nascer, está fazendo. Muita gente não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, mas eu fico impressionado como é que a Bíblia não poupa as palavras para falar a verdade sobre os homens, inclusive os homens de Deus. Sansão, o homem ungido, cheio do poder, é um cara pecador. É um cara que está buscando o que ele não deve buscar, porque o seu ponto fraco é um desejo forte que ele não consegue lidar. Qual é, então, o ponto fraco de Sansão, na opinião de vocês? Qual que é o fraco dele? Ele tem uma atração muito forte por mulheres filisteias. Vocês já perceberam isso? Ele podia ter casado com uma mulher do seu povo, que adorava o mesmo Deus, que servia a mesma religião, mas ele foi se enamorar de uma mulher que ele não conhecia, mas que agradava os seus olhos. Da onde ela era? Da cidade de Tímina, uma filisteia. E por conta disso, tem toda aquela história que a gente já viu, a briga dele, o casamento deu errado, depois os filisteus mataram a esposa, o sogro dele, e aí veio aquela batalha contra os 1000 homens, como a gente viu. Toda aquela confusão começou quando ele não ouviu a orientação do seu pai, da sua mãe, e quis satisfazer o seu desejo de ter uma mulher daquela que ele desejava. Só essa me agrada. Ele seguiu nessa atração para casar com ela, como vocês viram algumas semanas atrás. Ele tem um fraco por essas mulheres. Agora ele foi para Gaza, atrás de uma prostituta filisteia. Nossos desejos podem se tornar nossas fraquezas à medida que nos prejudicam. E quanto mais fortes eles se tornam, mais fracos nós somos. Você é capaz de identificar
quando um prazer deixa de ser inocente e se torna doloso, traz problema, traz culpa, traz prejuízo para a sua vida, você consegue identificar dentro de você quais desejos, quais buscas são essas que sempre acabam te prejudicando? Às vezes não é tão simples, mas eu trouxe aqui para vocês uma lista de 5 coisas que identificam esse tipo de prazer, de desejo, de fome e sede que nos faz mal e que costuma ser forte e nos desviar do caminho certo. 5 sinais de alerta. Se você tem um desejo, esse desejo pode ser claramente pecaminoso. Por exemplo, a Bíblia fala contra a prostituição, fala contra o adultério, fala contra a embriaguez, fala contra a imoralidade. Qualquer pessoa com um mínimo de conhecimento, com um mínimo de consciência, sabe que essas coisas não são legais. Até em culturas que não seguem o Deus, não têm a Bíblia, essas coisas são feias. Adultério é bonito em algum lugar? Estão querendo pintar de bonito, mas em todas as culturas que se tem notícia é caso de morte, a coisa fica feia quando isso acontece. Assassinato também é uma coisa muito feia. Então, há coisas que são claramente pecaminosas. A atividade é por si só pecaminosa. Então, inclui embriaguez, uso de drogas, luxúria, explosões de ira, de fofoca. Mesmo quando você se envolve com esse tipo de comportamento, você se sente mal, porque elas são fáceis de identificar, são pecaminosas. Então, se você tem algum desejo pecaminoso que vive dentro do teu coração, toma cuidado com ele tem força para prejudicar a tua vida. Ele precisa ser dominado, porque se você não dominar esse desejo pecaminoso, ele vai dominar você. Mas tem outras coisas que não são tão claras assim. Há coisas que são consideradas normais, coisas boas, ou que pelo menos não são más na essência. Por exemplo, navegar na rede, na internet, verificar as redes sociais, isso não é pecado, não está escrito na Bíblia que é pecado. Assistir uma série na Netflix, não vou fazer propaganda desse povo não, né? Num desses canais de streaming aí. Ler romances, olha, a gente vê as mães incentivando os seus filhos a praticar a leitura, é uma coisa boa, a gente pode pensar. Fazer exercício físico, é bom ou é ruim? É bom, é claramente bom. E brincar com os amigos, ter um momento de recreação, com jogos, com quebra-cabeças. Fazer compras, eu vou perguntar, eu quero ver a resposta. É bom ou não é? Ah, olha aí, tá vendo? Todo mundo, é bom demais, pastor. É bom demais fazer compras. Ou então, comer algo entre as refeições. É gostoso ou não é dar uma beliscadinha, assim, uma coisa bem boa? Ninguém vai assumir esse pecado também? Poxa, me ajuda aí, é bom. É bom, alguns preferem o salgado, outros preferem o doce, mas todos nós temos esses desejos que, numa primeira vista, não parecem pecaminosos. No entanto, elas podem capturar o seu coração e se tornarem importantes demais em sua vida. O que está em sua lista de prazeres potencialmente inocentes, mas que se tornam ruins? Que cativam e aprisionam você, gera ansiedade, e você fica obcecado, cria fantasias sobre a atividade. Você mal pode esperar o tempo passar para você dar uma beliscadinha de novo, dar uma visitada de novo. Você fica esperando o momento. Gente, qualquer coisa pode assumir esse papel dentro da nossa vida e nos tornar obcecados por aquilo. Vocês já tiveram esse tipo de experiência ou só eu? Você começa brincando com uma coisa, que aquela coisa que está brincando com você. Sim ou não? Deixa eu ver se está todo mundo acompanhando comigo. Pode ser um joguinho de celular. Eu amo pescar, mas daqui a pouco não sou eu que estou pescando mais no joguinho de celular. É o joguinho de celular que me fisgou e eu estou preso. Acho que eu estou falando só para mim aqui, não tem ninguém me entendendo. Vamos avançar. Outra coisa que ajuda a gente a identificar um desejo forte. Ele pode ser pecaminoso, pode ser obsessivo, mas outro sinal de alerta é quando ele gera um prazer vergonhoso. A gente quer fazer aquele negócio, mas a gente não gosta que os outros venham fazendo. Não quer que os outros saibam o que a gente está fazendo. Isso é um verdadeiro sinal de alerta. Pode tratar-se de uma coisa inocente de se fazer, mas você esconde. Por que você esconde? Tem gente que o negócio é o celular, como eu, né? Estou lá na pesca, mas aí chega a Carol, tira, esconde. Não quero que ela veja que eu estou pescando. Por quê? É pecado? É capaz até dela achar que é outra coisa, né?
O que esse menino está vendo no celular que escondeu? Ah, não sei. Melhor ninguém ver. Não sei o que vão pensar. Ou você tem uma vergonha, e essa vergonha, né, é um alerta. Porque quando a gente cria um jardim secreto que ninguém conhece, é o nosso lugarzinho, coisas mutantes crescem ali. Monstruosas, perigosas. Desses três, se você nota algum desejo seu que se encaixa, e não parou por aí não, a gente pode ter uma quarta característica, um desejo que gera um prazer possessivo. Ele te domina de tal forma que rouba você de outras coisas boas. Um prazer com culpa rouba você das coisas boas que você deveria estar fazendo. Por exemplo, poderia estar trabalhando, mas está preso em um prazer, em alguma coisa. Você deveria, por exemplo, ligar para sua irmã ou ligar para sua mãe, mas você gastou horas lendo uma revista ou navegando numa rede. E aí depois, quando passa esse tempo, você percebe, nossa, eu queria tanto ter ligado, eu não consegui. O desejo tomou posse e dominou a sua vida por um bom tempo, e aí você se sente mal. E aí, por último, o desejo e prazer, ao invés de trazer satisfação, ele acaba sendo sempre frustrante. Ele não cumpre o que promete, né? Aquele docinho que você come, e aí o prazer que você comeu dura 1 segundo, a culpa dura o resto do dia. Poxa, não devia ter comido, não é? Poxa, não devia ter assistido. Poxa, não devia ter gastado tanto tempo nisso. Os prazeres que são impuros, eles são muito sutis. E muitas vezes nós realizamos, pois eles parecem prometer esse tipo de alegria, satisfação, ou então um lugar de refúgio, significado, mas eles nunca cumprem o que prometem. Eles deixam vazio, deixam você mais ansioso, mais culpado, mais obcecado e vagamente infeliz. O ponto fraco de Sansão ficou escondido dentro do seu coração por 20 anos, sem ser tratado, até se revelar novamente. E se revelou pecaminoso, obsessivo, vergonhoso, possessivo e frustrante. Concordam? Vamos então adiante. Versículo 3. Mas Sansão ficou deitado só até a meia-noite. Então levantou-se, agarrou os portões da cidade com os 2 batentes e os ergueu junto com a tranca, colocou-os sobre os ombros e os levou para o alto da colina que fica em frente de Hebrom. Felizmente, pelo menos nesse momento, as coisas não acabaram mal para Sansão. Ele deixou o seu papel de juiz, ele deixou a sua dedicação sagrada a Deus e foi dar um pouco de satisfação para si. Foi atrás de uma mulher do jeito que ele queria. Só que lá, preso dentro da cidade, eu entendo isso da seguinte forma: as cidades eram muradas para serem protegidas de ataques, especialmente à noite. Então, à noite, eles fechavam a maioria dos portões e deixava talvez um aberto e pessoas guardando. Se alguém precisava sair, saía, mas tinha que se identificar, tinha que ser visto pelo sentinela. Os outros portões fechados. Então, os filisteus ficaram lá, aguardando ele na única saída que estava aberta. O que ele fez? Ele foi na outra que estava fechada, pegou o portão com tranco e tudo, levantou, tirou do ferrolho e foi embora. Diz a Bíblia que ele carregou sobre os ombros até a colina que fica em frente de Hebrom. Vocês conseguem imaginar isso, gente? Se safou usando a sua força. Sansão usou a força para escapar da cilada em que ele próprio se meteu. E muitos de nós é assim, nós percebemos que aquelas coisas que a gente está buscando, que estão nos prendendo, podem nos fazer mal, mas a gente se safa. A gente, peraí, dá um jeitinho, né? Eu escapei dessa vez e fica tranquilo para poder voltar de novo. Olha o versículo 4. Algum tempo depois, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Soreque. Os governantes dos filisteus foram vê-la e disseram: seduza Sansão para que ele lhe diga o que o torna tão forte, e como podemos, vocês, dominá-lo e amarrá-lo, sem que consiga se soltar. Então cada um de nós dará a você 1.100 peças de prata. Sansão se safou da cilada, mas ele não resolveu o seu problema interno. Ele não cuidou do seu desejo forte, que era a sua fraqueza. Por isso, ele parece um rato que escapa de uma ratoeira para poder cair na próxima.
porque ele ainda não consegue resistir ao cheiro do queijo. Ele não consegue resistir ao cheiro da isca. Quem se identifica? Quem não tem coragem de jogar nenhuma pedra nele, porque sabe que é exatamente assim. Nós somos inclinados numa direção e vamos nela. Parecemos alguns zumbis com fome de sangue, sei lá, sempre seguindo naquela direção. Ele se apaixonou novamente por uma mulher, e uma mulher das piores. Talvez ela tenha um corpo bonito, mas ela não tem um caráter bonito. Tanto é que os governantes vêm até ela, tentando usar o que ela tem para seduzir Sansão e descobrir como eles podem acabar com a força dele e dominar ele. Isso me leva a pensar que, mesmo hoje, tem sempre alguém pagando bem para explorar as nossas fraquezas. Vocês estão olhando para mim assim, meio assustado? Como assim, pastor? Sim, meu querido. Tem alguém pagando bem para explorar a sua fraqueza. A sua fraqueza é vendida a um bom preço para as empresas. É vendida a um bom preço para aqueles que criam conteúdo. E a intenção deles é dar para você o que você gosta, mesmo que seja nocivo. E eles dão tanto e querem dar mais, até que você seja completamente dependente disso. Saiu um tempo atrás, eu poderia até ter trazido para vocês, mas ia ficar muito, muito grande a palavra. A Netflix assumindo que ela descobriu um meio de fazer as pessoas ficarem presos nas suas séries. E essa é a intenção. É fazer a pessoa ficar, e ficar, e ficar, e ficar, e já emendar em outra, e outra, e outra, e outra. E quanto mais a pessoa consome, mais a pessoa quer, mais ela deseja, mais lucro ela realiza para aquela empresa. Eu me lembro quando eu comecei a assistir Lost, aos tempos atrás, quando eu morava com o Guilherme Lotti, cara, e aí a gente descobriu que dava para baixar o negócio. Eu ficava com raiva, porque às vezes ele baixava e assistia sem mim. Cara, sem graça. Eu comecei a ficar bravo com ele, né? Porque Lost era mais importante ele vir na minha frente. Gente, aquela série, acho que foi a primeira que inaugurou esse negócio. Podia ser ruim o capítulo, mas do final terminava de um jeito que você fala, nossa, tem que ver o outro. E quando é que vem o outro? A outra semana. E aí você passa a semana inteira ansioso, obcecado. O que será que vai acontecer? E lá estava eu assistindo o próximo episódio. Tem sempre alguém pagando bem para explorar as suas fraquezas. E eles descobrem, porque é o que você busca, é o que você pesquisa, é aquilo que você se interessa. Pagam bem por isso. A gente precisa entender a sutileza e o perigo desse jogo. O perigo não está em algo que você desgosta. O perigo está naquilo que você gosta. Esse é o seu ponto fraco. Os inimigos de Sansão aqui têm um objetivo. Eles desenvolveram um plano. E eles estão colocando esse plano em execução, né? Colocando essa estratégia em execução. E não vão poupar recursos para descobrir e neutralizar a fonte da força de Sansão. Eles querem descobrir uma maneira de amarrar e dominar. E isso se aplica a nós também. Nós temos inimigos fazendo isso. Isso nos leva ao segundo ponto. O primeiro foi, domine seu ponto fraco, vocês, antes que ele te prejudique. Domine seu ponto fraco, antes que ele seja explorado pelo inimigo. Porque ele vai ser. Vamos ver se vocês estão prestando atenção e têm boa memória. Quanto foi oferecido para Dalila em dinheiro? Ou em prata? 1.100 peças. Eu amo quando eles colocam prata e ouro lá na Bíblia, porque aí fica mais fácil da gente fazer a projeção e saber quanto de dinheiro nós estamos falando. O texto diz que os governantes foram até ela e cada um ofereceu 1.100 prata. Então, se fosse só um governante, nós estaríamos falando de 13,2 quilos e 200 gramas de prata. Você sabe quanto que é isso na sexta? Quanto foi isso na sexta-feira? 42 mil reais. Tá bom para você? 42 mil na sua mão? Só precisa descobrir o segredo. 42 mil. Mas não era só um governante. No mínimo eram 2. Então não é 42 mil. Nós estamos falando de no mínimo... Eu fico lançando aqui para ver como é que está a matemática. 84. Mas e se fossem 3 governantes que estão conversando com ela? 126 mil. Mas e se forem 4? 168? Ah, vai, 5. Sim, deve ter, não.
A Câmara de Vereadores aqui tem muito mais, devia ser uns 5 governantes. 210 mil reais na mão dela, para ela descobrir. Será que eles querem explorar essa fraqueza? Como eu disse, pessoas lucram explorando a nossa devassidão, explorando a nossa escravidão, exercendo domínio sobre nós, e por isso nós devemos dominar o nosso ponto fraco, senão eles vão explorar. Esse inimigo tem um objetivo, desenvolve um plano, coloca em execução a sua estratégia, não poupa recursos para descobrir e neutralizar a fonte da sua força, e assim dominar a sua vida, te tornar dependente. Para enfrentá-lo seria necessário pelo menos o mesmo esforço. Você, meu irmão e minha irmã, deveria ter objetivo, deveria ter um plano, deveria ter uma estratégia, não deveria poupar recursos ou esforços para neutralizar a sua fraqueza, porque tem gente trabalhando para usá-la, explorá-la contra você. Vamos continuar na história. Assim Dalila disse a Sansão: conte-me, por favor, o que o torna tão forte e como poderia ser amarrado sem conseguir se soltar. Sansão respondeu: se eu fosse amarrado com 7 cordas de arco novas, ainda não secas, ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Então, os governantes filisteus levaram para Dalila 7 cordas de arco novas, e ela amarrou Sansão. Ela havia escondido alguns homens num dos quartos interiores da casa e gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Não parece que Sansão não está levando a sério a situação? Na realidade, parece que ele começou a brincar com a situação. Ele está se relacionando com essa mulher, ele sabe que ela não é uma mulher lá de muito bom caráter, e ela começa: esse assunto, por favor, me conta, o que torna você tão forte? Como é que eu poderia te amarrar e você ia ficar fraquinho, fraquinho? E o que ele faz? Ele não responde a primeira pergunta, mas ele inventa uma mentira para a segunda. Ele não fala da fonte de força, mas ele diz que se você me amarrar com 7 cordas de arco, não é corda de harpa, não é corda de navio, corda de arco, eu vou ficar fraco igual qualquer outro. E assim ele diz para ela, e o que ela fez? Esperou ele dormir. Os caras trouxeram, não poupou recursos, trouxeram 7 cordas novas para ele. Ela amarrou ele e gritou: olha, os filisteus vieram te pegar, Sansão, acorda. O que acontece depois? Vamos ver? Mas Sansão arrebentou as cordas do arco de uma vez, como se rompe um pedaço de barbante queimado, e não descobriram o segredo da sua força. Se safou, mais uma, se safou da cidade, se safou aqui. Mais tarde Dalila disse a Sansão: você zombou de mim, mentiu, agora conte-me, por favor, como poderia ser? Ela encasquetou com essa história, ela quer amarrar o cara de qualquer jeito, e que fica amarrado. Sansão respondeu, ele fica brincando: se eu fosse amarrado firmemente com cordas novas em folha, né? A de arco é muito fininha, uma corda de verdade, que nunca foram usadas, ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Adivinha o que ela fez? Assim Dalila pegou cordas novas e o amarrou com elas. Os homens estavam escondidos no quarto interior como antes, e de novo Dalila gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Mais uma vez, porém, Sansão arrebentou as cordas em seus braços como se fossem fios. O cara era forte mesmo, hein? Brincadeira. Então Dalila disse: você zombou de mim e mentiu. Agora conte-me, por favor, como poderia ser amarrado. Sansão respondeu: se você tecesse as 7 tranças do meu cabelo no pano de seu tear e o prendesse com o pino de tear, eu ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Vocês notam que na brincadeira de Sansão, ele chega cada vez mais perto do último símbolo da sua dedicação a Deus? Porque beber, ele bebe. Tocar no animal morto, que era o outro símbolo de dedicação que ele não podia tocar, ele toca, não tem problema nenhum. Ele matou 1000 com a queixada do jumento, morto. Não era do queixado do jumento vivo, era do jumento morto. Não é? E aí, mais uma vez, ele está chegando agora no último,
A única coisa que ainda marca a vida dele como um nazireu é que ele nunca cortou o cabelo. E de onde nós estamos falando agora? Do cabelo, ele está falando do cabelo. Olha, se você pegar as minhas 7 tranças, ele parece a Rapunzel, né? Para conseguir andar, precisa de 7 tranças arrumadas lá, porque ele nunca cortou o cabelo. Ele já é um homem feito, e ele está com o cabelão lá. E ali fala, se amarrasse assim no pano, e depois prendesse com o pino do tear, eu ia ficar. Olha, Sansão foi escolhido para uma vida de dedicação, onde ele deveria nutrir um desejo santo pelas coisas de Deus, e não o pecaminoso, mas ele nutre o pecaminoso. Ele deveria nutrir um desejo sensato, prudente, temperado pelas coisas, mas ao invés disso, ele nutre um desejo obsessivo por aquilo que ele não devia nem passar perto. Ele deveria ter um desejo explícito por Deus. A cabeleira marcava que aquela pessoa tinha feito um voto de dedicação especial. Vocês lembram que eu falei para vocês do voto do Nazireu há um tempo atrás? Como é que fazia? A pessoa, quando ela ia começar o voto, ela vinha até o sacerdote, ela se banhava, ela fazia os sacrifícios, então ela raspava todo o pelo, todo o cabelo do seu corpo, e daquele instante em diante, aquela cabeleira que ia crescer nesse momento de consagração. Quando ele terminava o seu tempo de consagração, desse voto de nazireado, novamente ele rapava todos os pelos e oferecia esse cabelo no altar. Ele era queimado. Olha, esse tempo todo eu dediquei a Deus. Esse cabelo representa esse tempo que passou enquanto ele crescia e foi de dedicação. Quanto tempo deveria ser a dedicação de Sansão? Era para ele ser nazireu desde o nascimento e até a morte. Então ele devia ser consagrado a Deus, e o cabelo, todo mundo vê, todo mundo enxerga, olha o tamanho do cabelo daquele cara. Por que ele tem um cabelo daquele tamanho, pai? Filho, você não sabe? Esse aí é o campeão do voto nazireado. Seu tio ficou 1 mês, o seu primo ficou 5 anos. Ele fica a vida inteira nesse voto aí, dedicado a Deus. Essa é a marca dele. Mas ao invés de se dedicar a essa busca explícita de Deus, essa consagração explícita, ele procura prostitutas à noite. Ele se dedica a um prazer vergonhoso e escondido. Ao invés dele se dedicar à sua missão, que é altruísta, libertar o seu povo do domínio dos filisteus, ele se dedica a um desejo possessivo que domina ele. Todo dia essa mulher tenta amarrar ele, e todo dia ele está lá. Todo dia essa mulher pergunta, enche as paciências dele para saber como que ela pode dominar. E mesmo assim, ele está lá, porque ele já não é dono de si, ela é. Ao invés dele buscar um desejo que traga plena satisfação, ele se envolve num desejo que é frustrante, e cada vez ele quer mais. Primeiro se apaixonou por uma filisteia, não deu certo o casamento, se dedicou a Deus por 20 anos, não resolveu os seus problemas dentro de si, e então ele buscou uma prostituta, e depois agora ele está num relacionamento promíscuo com essa mulher chamada Dalila, porque ele está frustrado e quer cada vez mais. Vamos ver o que aconteceu. Enquanto Sansão dormia, Dalila teceu as 7 tranças do cabelo dele no pano. Depois, prendeu-o com um pino de tear. De novo ela gritou, Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Mas Sansão acordou e soltou de uma vez o cabelo do tear e do pano, sem problema nenhum. Então Dalila disse, como você pode dizer que me ama, se não me conta seus segredos? Zombou de mim 3 vezes e ainda não me disse o que o torna tão forte. Todos os dias ela o atormentava com sua importunação, até ele não suportar mais. A mesma coisa acontece conosco. Nós devíamos ter uma vida de dedicação a Deus, só que nós temos uma fraqueza. Nós temos um desejo forte, que é o nosso ponto fraco. Adivinha o que acontece? Todo santo dia, nosso inimigo tenta explorar, importunar, atormentar, sempre querendo te passar rasteira para te dominar todo santo dia. Deixa eu dar alguns exemplos, porque eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, ou pelo menos aplicar isso na sua vida. Se o seu problema é a falta de paciência, você sai do sério, adivinha qual é a
prova, qual que é a tentação que o teu inimigo vai providenciar para te dominar, para trazer para fora isso que ele pode usar para o mal. Adivinha? Ele vai colocar alguém que faz do jeitinho que você não quer que seja feito, que fala do jeitinho que você não gosta de ouvir alguém falando, ou que tenha os interesses contrários do que você tem só para provocar. Olha, se o seu fraco, então, é a mulher como de Sansão, meu querido, você está num oásis de possibilidades, porque agora no século 21, você não precisa ir longe. Na verdade, você não precisa sair do lugar, basta você ter um celular. E se você falar, não, eu não vou mais usar celular, isso está me fazendo mal, fica tranquilo, daqui a pouco tem um outdoor com uma bunda de uma mulher bem grande na tua frente. Desculpa falar esse nome, mas eu me lembro de estar passando aqui na Norte Sul uma vez, né? Estou tranquilo na minha, estou passando pela Norte Sul. Qual é o pecado de passar pela Norte Sul? Você tem loja na Norte Sul? Estou lá passando na Norte Sul, gente, um outdoor do tamanho do mundo, iluminado, em alta resolução, 3, vou falar diferente, bumbuns femininos, com fio dental. Só o bumbum, mais nada. Não sei a cor do olho da menina, não sei. Mas tá lá, mas o que é isso? Eu fico pensando, você quer propaganda do biquíni? Não dá para ver. É propaganda de quê? Não, é isso. É mais uma vez alguém tentando despertar um interesse, um desejo, ligar uma fagulha, acender um fogo, fazer brotar uma paixão, me levar em alguma direção, como um rato para uma ratoeira. É ou não é? É ou não é, pessoal? Pode ser outra coisa também. Você tem uma tendência de falar dos outros, né? Se ouve alguma coisa que ninguém sabe, a língua comicha. Nossa, preciso contar para fulano. Ah, meu querido. Pois é aí que as notícias chegam mesmo. Para tentar você a se tornar aquilo que você não deveria ser, a fazer aquilo que você não deveria fazer. Por isso eu pergunto, os seus amores, aquilo que você deseja, aquilo que você busca, estão te edificando ou te atormentando? O amor de Sansão é Dalila, mas Dalila não edifica a vida de Sansão. Dalila fica atormentando ele. A intenção dela é destruí-lo, é subjugá-lo. Os seus amores te fazem uma pessoa mais livre, mais forte, ou são amores que te conduzem para a fraqueza, para a sujeição? Os programas que você assiste na TV, os aplicativos que você usa no seu celular, os vídeos que você assiste nos canais de vídeo, eles te edificam, eles te fortalecem, ou eles te enfraquecem e te atormentam? Às vezes uma coisa boa, nós estamos na época de política, e eu sempre em época de política sofro, porque eu tenho uma facilidade muito grande de ficar obcecado com os assuntos e com os acontecimentos. Então, a tal ponto que às vezes não está me fazendo bem. Não é apenas informação, é uma prisão. É algo que me gera ansiedade, medo, dúvida, preocupação. E isso não está sendo bom para mim. Então talvez seja um amor que ao invés de me edificar, está me corroendo, me destruindo, para dar um exemplo pessoal, ou outro exemplo pessoal. Mesmo assim, gente, a gente olha para a história, por que Sansão se sujeitou a essa importunação? O versículo 16 diz, todos os dias. Você tem noção do que é isso, gente? Todo santo dia, ele estava indo lá. Rapaz, ela o atormentava com sua importunação, até ele não suportar mais. Pergunta, ele não poderia simplesmente deixar essa mulher? Pelo jeito ele consegue ter qualquer mulher que ele quer, não é? Já é a terceira que está passando o rodo aqui. Ele não poderia conseguir outra? Sim, mas por que ele não faz? Ele não fez isso porque ele está cativo dela. Tão dominado e entregue que acabou lhe entregando o dom mais precioso que ele tinha recebido, mesmo antes de nascer. Deus o chamou para ser um libertador, para cumprir uma missão. E ele entrega tudo isso para ela. Por fim, contou-lhe. A gente não posso nem bicar a água aqui, vai, completa para mim. O seu não está no vermelho, vocês podem ler esse mesmo, vai lá. Por fim, contou-lhe seu segredo. Vamos ver. Meu cabelo nunca foi cortado, pois fui consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento.
Se minha cabeça fosse raspada, eu perderia as forças e ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Dalila percebeu que finalmente Sansão havia lhe contado a verdade. E mandou chamar os governantes filisteus. Venham mais uma vez, disse ela. Sansão finalmente me contou o seu segredo. Os governantes foram ao encontro dela e lhe deram o dinheiro. Parece que a estratégia funcionou. Agora ela vai receber o dinheiro. O ponto fraco, aquele desejo forte, custou caro. Mas não custou caro para esses caras. E para eles foi uma pechincha. Custou caro para quem esse segredo? Para Sansão. Custou tudo na realidade. O ministério e a vocação de Sansão agora estão em risco iminente. Ele está entregando tudo que é precioso, que era dele e só dele, para essa mulher que não se importa com ele, mas se importa com o dinheiro e quer subjugá-lo. Ele está entregando tudo o que ele poderia ter de forma abençoada, como casamento, família, trabalho, reputação, história, ministério, ele está entregando. E isso não é diferente na nossa vida. Nós também temos desejos que podem colocar tudo a perder. E se nós não dominamos, nós acabamos vendendo barato o nosso casamento, vendendo barato a nossa família, vendendo barato o nosso trabalho, a nossa profissão, a nossa reputação. Para usar uma palavra que anda nas bocas erradas, a nossa biografia. Tudo acaba repentinamente com um ato errado que é exposto, mas foi corroído lentamente enquanto nós alimentamos desejos fortes no nosso coração. Por isso eu convido vocês a ouvirem o apelo de Deus aos nossos corações hoje. Vou repetir mais uma vez: domine seu ponto fraco antes que ele te prejudique. Vamos lá, pessoal. Domine seu ponto fraco antes que ele seja explorado pelo inimigo. Domine seu ponto fraco antes que ele te domine. Domine seu ponto fraco antes que ele te domine. A força de Sansão estava onde mesmo? Essa é a hora que todo mundo, né? Se eu fizer aqui aquela sketch, quem acha que está no cabelo, levanta a mão. Vamos lá. Quem acha que a força de Sansão estava no cabelo, levanta a mão. Não vale coçar o nariz, você me confunde. Quem acha que não estava no cabelo, então, levanta a mão. Esse povo que não acha nada é uma pedra no meu sapato. Vocês nunca acham nada, vocês repararam? Respondeu certo quem fala que não estava no cabelo. Não estava mesmo. Não estava no cabelo, mas estava no que o cabelo simbolizava. Aquele cabelo simbolizava dedicação e consagração exclusiva. Ele podia casar, ele podia ter família, mas tudo ele tinha que fazer para a glória de Deus, como está escrito no Novo Testamento. Mas ao fugir do seu chamado, Sansão acabou abraçando uma vocação impura, maligna, sombria. Uma vez eu ouvi um pastor pregando sobre isso. Todos nós temos uma missão divina, mas nós temos também dentro do nosso coração uma missão sombria, oculta. Ou a gente está se dedicando a uma, ou então a gente está escorregando inadvertidamente na direção das sombras e da escravidão dessa outra missão. Quando eu ouvi esse sermão, ele falou, por exemplo, de alguns personagens da história de Esther. Qual que seria a missão oculta, a missão negra de Esther? Ganhar o concurso de beleza e curtir a vida de rainha, enquanto o seu povo seria exterminado. Essa era a missão sombria dela. Felizmente ela abraçou a missão divina. Ela entendeu que Deus colocou ela naquele lugar para poder salvar o povo. E ela se expôs para isso. Na mesma história nós temos o rei Assuero, o marido dela, que antes de ser marido dela era marido da rainha Vasti. Esse cara tinha uma missão sombria que ele não escondia. Ele se achava o rei mais rico de toda a história dos persas. E ele gostava de mostrar isso para todo mundo. Então ele fez uma festa que durou 6 meses. E terminou essa festa, não satisfeito, ele fez uma festa para a capital que durou 7 dias. Todo mundo tinha um copo de ouro, todos os convidados, aonde era enchido de vinho à vontade, da adega real.
Depois de mostrar tudo, depois de toda essa festa, ele já não tinha mais o que mostrar, já não tinha mais do que se gloriar. Ele pensou, vou mostrar a minha esposa. E mandou vir a rainha para todo mundo ver como que ele era o cara, o bonzão que tinha casado com uma bonitona. Ela se recusou. Aí, e isso ocasionou o divórcio. E ela perdeu o seu posto de rainha. Olha a missão oculta dele. E não tem ninguém para falar para ele estar errado. Todo mundo apoia. Vocês estão acompanhando a história? Você também tem uma missão divina. Deus, antes de você nascer, estabeleceu um projeto para você, como para a vida de Sansão. Um caminho que só você deve seguir. E você vai ser instrumento de Deus, vai poder se dedicar a Deus, vai marcar a vida de outras pessoas, se tornando uma bênção. O único problema é que dentro do teu coração há desejos fortes, que são sua fraqueza, e tentam te atrair para outra direção, que impede a primeira. Vocês estão acompanhando? Em Provérbios 28, 13, por favor, se você puder abrir, vou dar alguns segundos. Provérbios está no meio da Bíblia, capítulo 28, versículo 13. Provérbios 28, 13. Está escrito assim. Posso ir? Deixa eu ver, tem gente abrindo ainda. Provérbios 28, 13. Estava no Facebook de alguém essa semana, hein? Obrigado, me ajudou no sermão. Provérbios 28, 13. Quem oculta seus pecados não prospera. Quem os confessa e os abandona, recebe misericórdia. Todos nós temos essa missão oculta, esse desejo forte que nos faz fracos. Como é que faz para superar? Como é que faz para vencer? Primeira coisa, a gente precisa expor, não ocultar. Precisa trazer à tona, ao invés de esconder. Precisa procurar alguém e confessar os pecados. Precisa buscar a Deus com arrependimento sincero e dizer, Deus, isso aqui está me aprisionando. E eu não quero ser prisioneiro, eu quero ser livre. Sansão já devia estar careca há muito tempo. Quando ele comeu aquele mel da carcaça do leão, ele devia ter rapado seu cabelo já, para mostrar para todo mundo que ele quebrou o voto e restaurar do começo. Ele não fez, ele deixou para depois. Vamos lá, 19, Dalila fez Sansão dormir com a cabeça em seu colo. Então chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. Desse modo começou a enfraquecê-lo e suas forças o deixaram. Então ela gritou, Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Ao acordar, ele pensou, farei como das outras vezes e me livrarei deles. Até esse momento, ele sempre tinha se safado dos filisteus. Não sabia, porém, que... Então a força dele não estava no cabelo. As forças dele o deixaram, porque o Senhor o havia deixado. Versículo 21, os filisteus o capturaram e furaram seus olhos. Levaram-no para Gaza, onde o prenderam. Olha, o capítulo 16 começou com a cidade de Gaza. Prenderam com 2 correntes de bronze, obrigando-o a moer cereais na prisão. Para por aqui por enquanto. Ele agora é um prisioneiro, preso em cadeias de bronze. Ele não tem mais a sua visão, porque os seus 2 olhos foram furados. Você imagina a dor disso? E ele faz o serviço de um bicho. Ele faz o serviço de um jumento, de um boi. Ele roda uma pedra de moinho. É isso. Aquele que não se dedicou a Deus, agora é escravo dos seus inimigos por uma tarefa que qualquer animal poderia fazer. Se parece com o Sansão do começo? É triste, né? O matador de leões, aqui já no versículo 19, a gente percebe, dormindo como um gatinho no colo de uma prostituta. O cara matou 1000 homens e foi domado por uma mulher. Ele já não é mais consagrado a Deus, ele está consagrado a Dalila e seu desejo por ela. Só que aí isso é grave, porque Deus não divide corações. Deus não aceita amantes, nem Ele aceita ser um amante seu enquanto você ama outras coisas.
Deus merece a dedicação e o amor exclusivo do nosso coração. Por isso a Bíblia fala: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Por isso que lá no Antigo Testamento fala que nós devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento e também com toda a nossa alma. Porque menos que isso não é digno de Deus. Se nós amarmos a Deus menos que isso, nós vamos estar amando outras coisas, idolatrando outras coisas. E aí eu chego na aplicação desse sermão. Quem é, ou o que é a sua Dalila? Quem é que te seduz e te aprisiona? Quem é que te bota para dormir como um gatinho amestrado? Quem é, ou o que personifica os seus desejos fortes, porém pecaminosos? Ou ao menos obsessivos, escondidos, possessivos e frustrantes? Eu quero que você pense sobre isso, porque é vital que você domine o seu ponto fraco, para o seu bem, para que você continue no caminho certo. Mais uma vez, abra a sua Bíblia em Romanos 8, versículo 12. Romanos 8, versículo 12. Romanos, Novo Testamento, capítulo 8, versículo 12. Eu vou ler aqui, vocês acompanham a Bíblia de vocês. Está escrito assim: portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que sua natureza humana lhes pede. É uma carta escrita para cristãos e há uma afirmação muito categórica. Meus irmãos em Cristo, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede. Porque se viverem de acordo com as exigências dessa natureza humana, vocês vão morrer. Se, contudo, vocês viverem pelo poder do Espírito e fizerem morrer as obras do corpo, vocês viverão. Viverão. Olha, a Bíblia está nos convidando a dar força para o que é espiritual e matar o que é carnal. Ao invés de obedecer essas vontades fortes, mas porém pecaminosas, que nos levam para a submissão, para a escravidão, nós podemos viver de acordo com o poder do Espírito Santo e matar essas obras, resistir a essas obras, lutar contra elas, e ao invés de morrer, a gente vive. Sansão, o homem de Deus, que era cheio do Espírito, toda vez que estava numa enrascada, no momento que ele desprezou a sua vocação, o Espírito lhe foi tirado, a presença divina lhe foi tirada e ele se viu só contra os seus inimigos. Por isso ele perdeu e ele foi dominado, seus olhos furados, como a gente viu. Isso tem acontecido tantas vezes, meus irmãos. Nos últimos anos eu tenho ouvido cada história que me deixa de cabelo em pé e sem entender. Hoje eu tenho um pouco mais de clareza. Pode um homem, pode uma mulher viver aqui na igreja, aparentemente estar dedicado a Deus, vindo todo domingo no culto, mas nutrir no seu coração desejos fortes, obsessivos, que deveriam morrer, mas são regados, cultivados secretamente, até o dia que as coisas aparecem. Eu não gosto de falar disso, mas é verdade. Mesmo dentro da igreja presbiteriana, às vezes a gente é surpreendido por uma história de um homem que foi líder de mocidade, que foi presbítero da igreja ao longo de décadas, que foi presidente de presbitério, que foi presidente do sínodo, que foi exemplo, casado com uma mulher só, pai de filhas, e que de repente abandona tudo para viver com outro homem. Sério, pastor? Sim, sim. Porque assim como Sansão viveu 20 anos, aparentemente dedicado a Deus, ele também manteve a sua fome, o seu desejo dentro do coração. Ele não expôs, ele não buscou tratamento, ele não se confessou, ele não raspou a sua cabeça. E às vezes até pastor, depois de décadas casado, tem abandonado o ministério, a esposa e os filhos, para se aventurar numa relação homossexual pecaminosa. Mas nem isso que não fosse homossexual, que fosse uma relação com outra mulher, também é pecado. Como que isso acontece? Como que chega nesse ponto?
Sansão é um exemplo de como que essas coisas acontecem. E é um exemplo que eu não quero que você siga e que eu não quero seguir. Por isso, eu pergunto agora, quem aqui não é culpado de viver na carne, ao invés de viver no Espírito? Quem aqui não é culpado de praticar esse pecado? Está vendo que ninguém se levanta para dizer, eu vivo no Espírito full time? Ninguém tem coragem. Porque em muitos momentos nós estamos no quê? Na carne mesmo. Pode ser na hora que a gente está irado, ou na hora que a gente está fervendo de desejos, que a gente sabe que não devia estar ali. Quem aqui não perdeu várias batalhas nessa guerra contra desejos fortes? Várias, não uma, não duas, várias batalhas. Perdeu mesmo. Uma derrota horrível. Quem deixou de cumprir seu voto ou sua aliança? Isso aqui eu acho que todos nós devíamos parar o sermão agora, dobrar o joelho e chorar. Porque um dia, quando Deus nos alcançou, nós falamos, Jesus, o Senhor morreu por mim. Não acredita? Nossa, que coisa impressionante. Ninguém nunca faria isso que você fez. O Senhor Deus Santo morreu por mim, pecador, eu não mereço. E aí o que a gente faz? Eu vou te amar o resto da minha vida. Eu vou dedicar toda a minha vida para o Senhor. Eu vou ser o servo mais fiel, o crente mais dedicado. Eu vou servir a tua igreja. Eu vou ajudar o teu ministério. Eu vou falar do que o Senhor fez por mim, para os meus amigos. Eu vou orar mais, eu vou ler a Bíblia, eu vou buscar o Senhor com fome. Quantas vezes nós não fizemos esses votos? Nós não levantamos essa voz dizendo, Deus, o Senhor merece, Deus, eu sou teu. Mas no momento do desejo forte, da fraqueza, a gente está vivendo exatamente o oposto do que a gente votou. A Bíblia fala que é melhor não fazer um voto do que fazer e não cumprir. Aí a turminha pode pensar, então está vendo? É por isso que eu não comprometo. Mas se você não se compromete com Deus através de um voto, você vai se comprometer com o quê? Com a Dalila? Com o seu desejo? Não tem outra opção. Nós somos criados por Deus e devemos viver para Deus. Se a gente não está fazendo isso, estamos desperdiçando a nossa vida, literalmente. Temos que ter voto com Deus, mas de coração. Só que nós falhamos, nós deixamos de cumprir esse voto, nós manchamos a aliança, nós profanamos ela reiteradamente, como Sansão fez, várias e várias vezes. Por isso, domine seu ponto fraco. Sansão no Antigo Testamento é quase a mesma coisa do que aquela parábola que Jesus disse no Novo Testamento do filho pródigo. Lembra? Sansão sai para beber, sai para viver, o filho pede a herança e dá a linha na pipa, vai gastar o dinheiro antes do pai morrer com o quê? Com prostitutas, festa e farra, e lá ele se esbalda até que o dinheiro acaba, e quando o dinheiro acaba, quem é que ele tem? Ninguém. Ele se destruiu satisfazendo os seus desejos. A Bíblia fala que o irmão disse, esse seu filho saiu para viver dissolutamente. Dissolutamente é o advérbio. É isso que Sansão fez. Sansão viveu dissolutamente. Efésios 5,18 diz, não vos embebedeis com vinho no qual há dissolução. Uma palavra em grego, difícil de traduzir, ela aparece 3 vezes no Novo Testamento como substantivo e 1 vez como advérbio, dissolução. Ao invés de se embriagar, de se entregar, de se deixar dominar pelo vinho, pela bebida fermentada, ele fala, enchei-vos do Espírito. Se é para se embriagar, se embriague de Deus, busca Deus. Olha, que instrução, mas cuidado com a dissolução, não ame o vinho. 1 Pedro 4, versículo 3, diz assim, no passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos que não têm Deus. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, a palavra aqui é dissolução. Viviam na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e na idolatria repugnante. Eles acham estranho, os pagãos acham estranho, que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade. E por isso eles te insultam. Mas vocês não são mais assim. Deus nos chama para viver no Espírito, não na carne.
para frutificar no Espírito e não na carne, porque as obras da carne são destruidoras, elas levam ao mal. Mas não é tão simples assim. Tem uma frase atribuída a Martim Lutero, onde ele diz o seguinte: pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. Aí tem dia que o bicho é ruim de morrer. Martinho Lutero, pai da Reforma Protestante, falou: poxa, eu achei que no momento que Deus me alcançou, o antigo já era, mas ele volta, ele volta. Quem pode afirmar que tem dominado seu ponto fraco completamente? No entanto, essa é uma batalha permanente na vida de cristã. Você vai lutar. A vida é uma coleção de votos, alianças, vínculos. Se deixamos de cumprir um voto, todo o resto, vamos lá, pessoal, todo o resto está comprometido. Nós falhamos regularmente e comprometemos a vida inteira. Uma hora, as coisas aparecem, a nossa desgraça, como a desgraça de Sansão. Mas eu tenho uma boa notícia. Jesus cumpriu todos os votos. Jesus desprezou todas as ofertas de dissolução. Jesus manteve a aliança, mesmo pagando com seu próprio sangue. Ele foi o homem que não caiu na tentação. Ele foi o homem que não viveu ao sabor da carne, mas viveu dirigido pelo Espírito Santo todos os dias da sua vida. E mesmo assim ele morreu. A Bíblia fala que aquele que faz a obra da carne morrerá, mas aquele que vive no Espírito não morrerá. Mas então como é que ele morreu se ele viveu no Espírito a vida inteira? E aí vem a boa notícia. Por que ele morreu, gente? Porque ele sabia que nós não íamos conseguir. Então ele viveu a vida santa e entregou ao Pai a vida santa como um sacrifício substitutivo para nos resgatar do império das trevas, para nos resgatar dos desejos malignos que habitam dentro da gente, para nos libertar tanto do castigo quanto do poder do pecado. Jesus Cristo nos liberta disso. Romanos 8:11 diz: se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou o Cristo Jesus dos mortos, abre o seu ouvido, o seu coração. É uma afirmação aberta aqui, objetiva. O Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Vocês estão ouvindo? Ele não só morreu pelos nossos pecados, mas ao morrer, Ele nos deu o seu Espírito, e o Espírito dele é mais forte do que os nossos desejos mais fortes. O poder que atua na nossa vida é mais forte do que a fraqueza que sempre nos passa rasteira. A vida do Espírito é mais forte do que o poder mortal do pecado. Em Cristo você pode sim dominar a sua fraqueza. Sem Cristo você não consegue. É por isso que nós temos testemunhos dentro da igreja de ladrões que roubavam e não roubam mais. De pessoas que se prostituíam e agora não se prostituem mais. Nós temos testemunho de gente que era escravo das drogas, mas o poder do Espírito libertou essa pessoa, porque ele é mais forte do que qualquer vício, ele é mais forte do que qualquer desejo, ele é mais forte que qualquer limitação e fraqueza que você tenha. Meus irmãos, Deus está nos convidando para nós sermos fortes, não a partir da nossa força, mas a força dele que atua em nós. Um passo é necessário. A gente precisa reconhecer que somos fracos, confessar os nossos pecados e pedir para Deus nos encher com a sua força. E aí a nossa vida não vai para o ralo, porque Ele vai nos guardar e nós vamos triunfar contra o mal e nós vamos vencer, porque Jesus Cristo restaura. Ele é o vínculo forte. Ele manteve a aliança no nosso lugar. Ele restaura a nossa relação com o Pai, para que a gente tenha uma fonte inesgotável de poder, uma fonte inesgotável de vida. E a corrente é refeita, a conexão é refeita,
a nossa vida é integrada novamente. Eu queria convidar você a fazer comigo uma oração de arrependimento e confissão. Eu não sei qual é a sua fraqueza, eu sei a minha. Eu não sei quais são os seus desejos fortes, mas eu sei quais são os meus. Eu não quero ser dominado por nenhum deles. Eu queria convidar você para nós orarmos, amém? Feche os teus olhos. Eu espero que o Espírito Santo tenha falado o teu coração. E se falou, agora é a sua vez de falar. É a sua vez de responder. Qual é a fraqueza que você precisa vencer e precisa de ajuda? Fala para o Senhor, mesmo que seja na sua mente, em oração silenciosa. Vamos orar. Senhor, nós queremos te louvar, porque o Senhor se revelou como a nossa força. Nós não temos condições de vencer os desejos que habitam dentro do nosso coração. Nós somos como aquele rato que não consegue resistir à isca que está na ratoeira. Todos nós, ó Deus, temos pecado, todos nós falhamos, cada um reconhece aonde está o desejo forte, que é a fraqueza pessoal e particular. O Senhor conhece as minhas, Senhor. Eu não quero escondê-las do Senhor, eu não quero escondê-las de ninguém, eu só quero vencer. Eu quero ser preservado, eu quero ser fortalecido pelo Senhor. Eu não quero ser escravo de qualquer desejo, mesmo que no começo seja puro e inocente. Eu não quero ser obcecado com nada nessa vida, senão com o Senhor. Por isso, Deus, perdoa os meus pecados, perdoa os pecados do teu povo que está aqui nessa noite, e derrama sobre nós esse poder espiritual, essa presença divina que é o Espírito Santo. Enche-nos, Senhor Deus, com a coragem, a ousadia de crer que aquilo que o Senhor declarou vale mais do que o poder do pecado, de que o Senhor vai dar vida aos nossos corpos mortais, vai encher de vida a nossa vida fraca, frágil, limitada. Nós não temos a força física de Sansão, mas com certeza temos as mesmas fraquezas que ele tinha. E nós pedimos, ó Deus, que ao invés de tirar de nós o teu Espírito, o Senhor derrame mais da tua presença. Perdoa os nossos pecados, restaura a nossa vida, resguarda, Deus, o nosso futuro e a nossa missão. Nos leva a caminhar em fidelidade cada dia para honrar o Senhor com o nosso melhor. Eu peço, ó Deus, que todo aquele que está cansado seja alcançado pela tua graça e pelo teu favor nesse instante. No nome de Jesus. Amém.